No início do nosso culto, estamos no mês de missões mundiais. E quando nós pensamos em missões, nossos olhares estão voltados aos campos. Campos, como diz o Senhor Jesus, brancos para a ceifa, prontos para serem colhidos. Mas um dos aspectos que eu quero trabalhar com os irmãos, como nós entendemos essa necessidade e como o Senhor prepara obreiros para saírem por este mundo afora para falar da preciosa mensagem salvadora, a mensagem que só Jesus Cristo salva, mensagem que transforma pessoas, tira as pessoas deste mundo de pecados e coloca as pessoas realmente em contato com o Senhor, para que realmente sintam essa diferença em suas vidas. Quando nós pensamos em missões, nós lemos aqueles primeiros versículos em Mateus 28, de 18 a 20, mas eu quero pensar com os irmãos que quando um servo de Deus, ele sai para pregar o Evangelho, ele sai com uma convicção em seu coração, que é a convicção na direção do Espírito Santo de Deus. Atos 1, versículo 18, esse versículo tão conhecido que nós temos na palavra de Deus, que nos diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Quando pensamos em missões, nossos olhos devem estar abertos, nossos ouvidos atentos aos ensinos da palavra de Deus, pois ela nos ensina que aquele que se entrega ao Senhor para realizar esta obra, ele nunca está sozinho. Quando nós olhamos a palavra de Deus e nós podemos ver muitos que saíram para pregar o Evangelho, anunciar as boas novas, principalmente quando nós lemos Atos dos Apóstolos, ali nós encontramos então a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo conduzindo servos de Deus para que as pessoas pudessem ouvir e conhecer a palavra de Deus. A presença do Espírito Santo sempre será a companhia constante na vida dos servos de Deus que se dispuseram a entregar suas vidas para levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E sabendo que no Espírito Santo reside o poder de Deus. Quando nós lemos aqui em Atos 1, versículo 8, que já começa dizendo: mas recebereis poder. Quando Jesus dá início ao seu ministério, e Lucas cita o seguinte, lá em Lucas 4, versículos 14 e 15, então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. O próprio Senhor
Jesus Cristo, no poder do Espírito. Foi nesse poder que Jesus realizou muitos milagres, como registrados lá em Mateus 12, 28, e foi visto pelas pessoas, quando ele disse: porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus nunca trabalhou essa questão sozinho. E quando ele termina as palavras lá no Evangelho de Mateus, e ele entrega essa missão aos discípulos: ide, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está aplicando esta prática que deve ser exercida por todos, reconhecendo que Deus é um Deus trino. Quando o apóstolo Paulo leva o evangelho à cidade de Corinto, ele enfatizava que a sua pregação não está sendo realizada pelas suas forças ou a sua capacidade intelectual. A vida do apóstolo Paulo, ela foi marcada por ser uma pessoa instruída. Foi instruída aos pés de Gamaliel, alguém que conhecia muito a palavra de Deus, e a palavra de Deus muito revelada ainda no Antigo Testamento. Mas ele recebeu instruções de alguém que conhecia aquelas escrituras. Mas nessas escrituras também, que o apóstolo Paulo conhecia tão bem, agora ele se colocava diante do poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 2, versículos 4 e 5, nos diz o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Vejam vocês que o apóstolo Paulo, ele se exclui do seu poder próprio, do seu intelectual, daquilo que ele conhecia, mas ele se entregava ao poder de Deus. E ele fala demonstração do Espírito e de poder. Ao receber o poder do Espírito Santo, é que os apóstolos saíram a pregar. A evangelização e o Espírito Santo andam juntos. É aí que nós podemos enumerar algumas atividades. Primeiro, que sem o Espírito Santo não há poder milagroso. Foi assim que os apóstolos realizaram milagres. Começando pela cura de um paralítico, registrada lá em Atos 3, versículo 7, que diz: e tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente, e os seus pés e tornozelos se firmaram. Esse milagre, realizado por Pedro e João, e muitos outros, até o final deste livro de Atos, nós vamos encontrar milagres que foram feitos, mas no poder do Espírito Santo que operava na vida dos apóstolos.
sem poder. Segundo, sem poder, não há testemunho eficaz. Hebreus 2, de 1 a 4, nos diz o seguinte: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmadas pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O Espírito Santo distribuiu a cada um o seu dom, a sua função, para que ele pudesse exercer. O testemunho se tornou eficaz, porque o Espírito Santo, no seu poder, fazia isso na vida dos apóstolos. Terceiro, sem testemunho, não há avanço até os confins da terra. Mateus 28, 19, o versículo que nós lemos, Jesus dá aos discípulos esta ordem: ide, portanto. Ele não disse ide a Jerusalém, ide lá para a Judéia, mas ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quarto, sem tal avanço, Cristo não voltará para estabelecer o seu reino. Mateus 24, versículo 14, nos diz o seguinte: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Enquanto esse evangelho não for pregado, não for anunciado, enquanto as pessoas não ouvirem que esse evangelho que salva, esse evangelho que transforma, dá uma nova vida, não virá o fim. Então, a responsabilidade que o servo de Deus tem, e nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, temos de pregar o evangelho, de anunciar as novas da salvação. A expansão da igreja, em Atos, ela vai acompanhar aquilo que Cristo disse aos seus apóstolos. Quando nós lemos esse versículo de Atos 1, versículo 18, e nós vamos ver que isso se tornou uma realidade em todo o livro de Atos dos Apóstolos. Do capítulo 1, verso 12, até o capítulo 7, versículo 60, Jerusalém é evangelizada. Foi dado uma ênfase especial para se pregar o evangelho dentro de Jerusalém. E isso aconteceu. Então, nesses versículos, de 1, versículo 12, até 7, versículo 60, o evangelho foi anunciado em Jerusalém. Do capítulo 8, versículo 1 até o final, do versículo de 1 a 40, Judeia e Samaria são atingidos pelo evangelho. Então, está se cumprindo aquilo que Jesus falou: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém,
como em toda a Judéia e Samaria. E dos capítulo 9 até o capítulo 28, o evangelho avança sem parar por terras dos gentios até chegar a Roma. O mundo começa a ouvir a palavra de Deus. O mundo começa a conhecer que Jesus Cristo é o Salvador. Quando Jesus estava neste mundo, no seu tempo em que ele passou aqui na terra, ele preparou, enviou discípulos, e existe aquela narrativa dos 70 dos seus seguidores, que pregavam sobre o reino de Cristo, curaram os enfermos, como está escrito em Lucas 10, de 1 a 12, e o resultado foi maravilhoso. Regressaram e trouxeram uma notícia muito interessante sobre as vitórias obtidas em nome de Jesus. Dos versículos 17 a 20 de Lucas 10. Mas também a palavra de Deus relata que houve um momento em que muitos dos seus discípulos o abandonaram. Está em João 6, versículo 66. E ali diz que as palavras que Jesus trazia a eles acharam muito difícil, muito pesado, difícil de cumprir. Então, o versículo 66 diz, de João 6, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Ouvimos de pregadores que saíram aos campos. Alguns não resistiram. Alguns voltaram. Alguns não suportaram as dificuldades. Nós temos relatos de missionários em outros países, como no Oriente Médio, na Índia, na África, alguns lugares onde os missionários e as igrejas são perseguidas, onde falar de Cristo não é permitido, onde outras doutrinas se tornam lei na cidade, então não se pode falar de Cristo. Mas os que ouvem de Cristo ficam firmes. Muitos têm sacrificado suas vidas, têm sido degolados, têm sido mortos por causa do amor ao Evangelho de Cristo, o amor a Cristo. Mas alguns não resistiram. Talvez faltou a incumbência, a falta de crer que no poder do Espírito Santo pode ser falado do Evangelho, pode ser anunciado o Evangelho, pois o Espírito Santo é que capacita as pessoas. O Espírito Santo mostra e fala através dos seus servos. Quando esses discípulos abandonaram, então fica uma pergunta para nós: por quê? Certamente faltava aquilo que nós estamos meditando na mensagem de hoje: a presença e o poder do Espírito Santo, operando na vida daqueles que foram verdadeiramente chamados para realizar esta tão grande tarefa
de serem testemunhas até os confins da terra. Nós vivemos um tempo neste mundo em que nós somos desafiados porque o mal está dominando o mundo. Nós vemos tanta corrupção acontecendo, mesmo aqui dentro do Brasil, por falta de pessoas se achegarem a Deus, de ouvirem da palavra de Deus. Não há temor ao Senhor, não há temor a Deus, não há respeito às coisas de Deus. Por isso o mundo vive nesse caos. Eu preguei alguns domingos atrás sobre a importância de nós levarmos a palavra de Deus. Quando eu meditei sobre um assunto que envolve, de certa forma, todos os crentes, mas no âmbito do ensino, nas escolas, aonde a Bíblia é proibida, mas nas prisões é permitida. Se a Bíblia fosse permitida nas escolas, as prisões não estariam tão cheias. E isso é uma verdade que nós temos que entender. Sei de pessoas e de grupos que procuram entrar nos presídios e há momento lá de entrega da palavra de Deus, há momento em que eles podem ter em suas mãos a palavra de Deus. Isso é permitido. Mas as crianças nas escolas não podem ter esse ensino religioso, ter uma Bíblia na sua mão. Não é permitido. Irmãos, quando você pensar como você pode ser usado para falar de Cristo, pense no poder do Espírito Santo. Você não está sozinho. Os nossos missionários que estão nos campos não estão sozinhos. Eles têm o poder do Espírito Santo atuando em suas vidas. E no poder do Espírito Santo, pessoas vão ouvir do Evangelho. Um Evangelho que salva, um Evangelho que traz uma nova vida, transforma as pessoas. Cada um de nós fazemos parte desta obra, esta obra de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Seja indo, seja contribuindo, seja orando, de alguma maneira nós fazemos parte desta grande obra. E esta grande obra só pode ser realizada no poder do Espírito Santo. Mas recebereis poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra, até Nova Odessa. Nova Odessa recebeu, graças ao poder do Espírito Santo, que foi direcionando todos aqueles que saíram a pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como que nós estamos usando as nossas vidas? Estamos dando um testemunho verdadeiro, um testemunho da palavra de Deus. A nossa vida fala muito. A nossa vida deve ser uma vida entregue ao poder do Espírito Santo. Ele tem poder e Ele pode usar a mim e a você
para esta grande obra. Que Deus nos abençoe. Amém.